Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu vou atender o pedido de uma pessoa muito especial, que é a Michele Camargo, minha filha, pediu para eu fazer um sabonete de carvão ativado. Então, é claro que eu vou atender o pedido dela e é claro que eu vou dividir com vocês, tá? Então, nós vamos fazer juntos hoje esse sabonete de carvão ativado que muitas outras pessoas já tinham me pedido, tá? Essa receita do Ricardo Fazendeiro, tive que fazer algumas mudanças aqui, mas ficou muito top, posso garantir, porque a gente tá começando de frente para trás, de trás para frente, enfim, já tá pronto e tá lindo o sabonete, não vai perder essa receita. Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo, caiu de gaiato aqui, tá no canal certo, tá bom? Aqui tem belas velas e também tem sabonete e outras muitas ideias. Então já chega deixando o seu likezão aí para dar aquela força para a firma, pra gente chegar para mais pessoas, tá bom? A gente alcançar mais pessoas, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui. O seu comentário é muito importante para o YouTube sempre entregar nossos vídeos, tá? Não vale só deixar o sininho ativado, você tem que deixar um comentário de vez em quando para o YouTube entender que você curte esse canal, que você gosta desse canal, e aí sim ele começa a entregar para você e te avisar todas as vezes que a gente tem um vídeo novo aqui. Quero de antemão mandar um super beijo, mas um super beijo para o senhor Rubens. Sim, senhor Rubens, para o senhor que está aqui vendo o nosso vídeo. Ele é pai da Soninha, tá? Minha xará, diz que acompanha os meus vídeos junto com ela. Eu tenho o maior orgulho de ter o senhor aqui, tá bom? Muito obrigado, ó. Super beijo com muito carinho para você que assiste meu vídeo junto com a sua filha, que é uma maravilhosa, muito linda, muito bela, muito querida, tá bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Quero agradecer também a Baobá Essências, que é a nossa patrocinadora, que tá sempre aqui no canal, sempre aqui dando aquela força pra gente, tá bom? E se você quer ser um patrocinador também nosso, o Ale sempre deixa a chave Pix aqui para você dar aquela força. E tem um patrocínio para você também, da Baobá, tá? Tem o selinho de desconto aqui da Baobá, tem 5% de desconto. Você pode ir lá e arrasar na loja, no site ou no WhatsApp, tá bom? Agora chega de teretetê, bora para os materiais que hoje tá top demais. Nós vamos precisar aqui, ó, 350 gramas de base transparente. Você pode utilizar também a sua base branca, se você quiser. Eu vou utilizar transparente porque é o que eu tenho aqui para hoje, tá? Então, atendendo o pedido da minha filha, eu vou fazer, assim, eu nem ia trazer essa receita agora, mas ela pediu tanto que eu vou trazer aqui para vocês e quero com certeza dividir com vocês, tá bom? Então, aqui, ó, 350 gramas de base transparente. Vou utilizar manteiga de karité, tá? No final do vídeo, gente, tem muita gente que não tá vendo até o final do vídeo, a gente tá deixando a receitinha lá no final do vídeo, então não se apeguem em quantidades, tá? Eu vou falar aqui, mas vocês tenham lá no finalzinho do vídeo, olha, sempre deixa a receitinha lá, tá? Então, manteiga de karité, nós vamos precisar de bicarbonato de sódio e também do carvão ativado, que é hoje a estrela da cena, que é o carvão ativado, tá? Extrato, eu tô aqui, separei extrato de aloe vera, porque ele é cicatrizante, rejuvenescedor e hidratante. Então, eu vou utilizar 2 extratos aqui hoje. Sônia, eu não tenho 2 extratos, pode usar só o de aloe vera, tá? Vou utilizar também o extrato de camomila, porque ele reduz manchas e cicatrizes. Então, para quem tem espinha, que tem acne, ele é muito bom, tá bom? Então, vou utilizar lá na Baobá Essências também tem esse aqui, tá bom? E aí, o lauril também. Vou utilizar aqui o lauril hoje só porque eu não costumo fazer sabonete para rosto com lauril. Porém, como a gente vai utilizar a manteiga de karité, a manteiga, ela tira um pouco da espuma.
Então, a gente vai precisar utilizar um pouquinho de espuma aqui hoje, tá? Mas é só o que a gente tem e a nossa forminha de sempre. Até tava comentando com a Lê assim, nossa, a gente tá sempre fazendo nessa forminha. Mas, gente, vou combinar com vocês, é a forminha que eu tenho e a forminha que você tiver aí, que é o que você vai utilizar. Porque o que importa aqui é a receita, não é isso? Então, a gente vai fazer essa receitinha aqui bem legal, bem top pra vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar, porque esse sabonete, ele é muito bom para quem tem oleosidade e acne, tá? Essa receita veio lá do Ricardo Fazendeiro, porém eu tive que me adaptar a essa receita porque eu não tinha todos os extratos que pede na receita dele, então eu adaptei para nossa receita aqui, tá? Então eu vou só derreter a nossa basezinha aqui e volto pra gente começar esse sabonete aqui. Até já. Vou colocar aqui, ó, meia colher de café de manteiga de careté, tá? Eu até trouxe as duas aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é de chá e essa aqui é de café. A de café é bem piquititita, tá? Bem pequenininha. Então, aqui a gente vai colocar metade. Bem a pontinha da colher mesmo, da manteiguinha de karité, tá? A gente vai colocar aqui na nossa base, que ela tá morninha, então agora ela já começa a derreter aqui a manteiga de karité. Eu derreti ela tá em 55 graus, pra gente já começar a adicionar tudo aqui, tá? Antes que ela já comece a esfriar demais e a gente não consegue adicionar tudo. E aí, o que a gente vai vir agora? Com o bicarbonato, que o bicarbonato de sódio aqui, ele entra como clareador da pele e também conservante aqui do sabonete, tá bom? Então, aqui uma colher de café de bicarbonato de sódio, também pode ser uma colherzinha rasa, tá? Uma colher de café. A gente coloca ela aqui. Ele ajuda a clarear também, tá, gente? Quem tem problema com mancha, bicarbonato de sódio, ele ajuda a clarear também, tá? Aí a gente já tira o bicarbonato daqui. E 2 colheres de sopa rasa de carvão ativado. 2 colheres de sopa rasa, tá? Ó, 2 colheres de sopa rasa. Então, vou colocar uma. E aí, eu já venho com a outra. 2 colheres de sopa rasa. Então, enquanto a base, ela tá ainda morninha, a gente já começa a colocar as coisas que são mais consistentes e que não perde propriedades, tá? Então, aqui, ó, a gente mistura. É aquilo que eu falei para vocês, vocês podem tanto fazer na base branca como na base transparente, tá? Eu resolvi fazer na base transparente, que como eu disse para vocês, é o que eu tenho. E até, gente, eu tava falando com a Silvana essa semana, essa base que eu uso é nossa terra. A nossa terra, ela não suporta muita propriedade. E a gente tá tentando aí fazer um teste com a V&G. Tá? Eu vou comprar umas aí pra gente fazer uma experiência também, ver como que é a base deles. Tem muita gente falando bem da base V&G, então a gente vai comprar aí pra... Uma hora eu vou trazer aqui pra vocês pra gente falar sobre as diferenças, né? Tá bom? E aí, ó, aqui a gente vai colocar o lauril. Esse lauril eu vou colocar 1 colher de sopa só de lauril. Que é aquilo que eu falei para vocês, eu não gosto muito de colocar o lauril principalmente nas que são de rosto, sabe? Mas aqui, como vai a manteiguinha de karité, a gente precisa dele aqui pelo menos para dar um pouquinho mais de espuminha, tá? Para não ficar sem espuma demais e a pessoa achar que não tá fazendo o efeito, porque às vezes a gente acha que é a espuma que faz efeito, né? Ó, essa receitinha aqui eu vou fazer também em homenagem ao Ricardo, né? Que me passou a receita, e a Regina, que vai começar a fazer sabonete agora. Que eu tô fora de centro. Regina vai começar a fazer sabonete. A Regina, pega essas dicas aí, tá bom? E eu vou falar pra vocês que sabonete vende muito bem, tá? Aquele sabonete que eu fiz aqui com vocês de dolomita e arroz, eu vendi bastante, tá, gente? Minhas clientes estão amando. E o extrato, eu vou colocar 5 ml do extrato de aloe vera. Essa tampinha aqui tem 5 ml, tá? Então, 5 do extrato de aloe vera e 5 do de camomila. Esse extrato aqui você encontra lá na Baobá também, tá? O extrato de camomila. Ó, isso que eu falo pra vocês, ó, se vocês estão fazendo um sabonete transparente, por exemplo, você precisa de transparente, essa aqui, ó, já é um extrato escuro, né? Então, se você estivesse precisando de um sabonete transparente, esse extrato aqui já não serviria. Então, tudo isso aí a gente tem que pensar e elaborar antes de tudo, tá? Quando você vai fazer o seu sabonete, você já tem que pensar que cor que você quer,
que cor de extrato você vai usar, que cor de essência você vai usar. Isso você leva tanto para vela como para o sabonete, tá? Leva para a vida, na verdade. Deixa eu só tampar meus trem aqui, gente, senão eu acabo derrubando, viu? E hoje tem um beijo especial, tá? Vou mandar um beijo especial aqui hoje, daqui a pouquinho. Na verdade, a gente tá começando de ponta cambota, de frente para trás, mas eu quero mandar um beijo especial aqui para alguém que assiste meu vídeo. Quero muito agradecer todos vocês, tá? Que assistem o nosso vídeo. E aqui eu vou colocar 6 ml. Eu vou colocar Vanilla Black, porque é maravilhoso essa nossa essência, tá? Vanilla Black. Aqui tem 5 ml, então eu vou colocar 5 ml e mais um tiquinho de nada. Aquele tiriquinho, sabe? Bem pouquinho. Só para dar mais 1 ml aqui e pronto. Tem 6 ml aqui e a gente vai mexendo aqui, ó. Tá vendo que ele já começa, essa base, ela cria nata rapidinho, tá, gente? Então, fica ligeiro. Essa aqui, ó, essa base transparente nem tanto, mas a base branca, ela cria aqui uma película muito rápido, tá? Então, fiquem espertinhos aí na hora de fazer. E aqui, ó, vou falar pra vocês quantos graus estão. Tem muita gente que tem curiosidade de saber, com quantos graus eu preciso, ó, tá vendo que ele tá em 46 graus, a gente já colocou tudo aqui. Aqui eu coloco, a minha mão tá super gostosinha, a temperatura tá bem top. Então aqui não perdeu nenhuma propriedade, a gente colocou na hora certa, tá? Você viu que eu comecei a colocar com 50 graus em média, que ela tava com 55, depois eu tirei do fogo, deixei aqui na minha bancada. Então 50 graus, você já começa a colocar os aditivos, ou seja, tudo que você precisa, tá? E aí a gente vai colocar na nossa forminha, depois a gente vai fazer aqui pra vocês o nosso rótulo bem bonitinho para vocês verem, tá? Vou caprichar, tá bom? E aí a gente só despeja aqui nas nossas forminhas. Ai, que bonito que fica, gente. Olha que lindo esse sabonete. Eu não tinha feito ainda esse sabonete. Então, a pedido da minha linda filha, tô fazendo aqui, tá? Aliás, as minhas filhas são as minhas cobaias, ou seja, elas experimentam tudo que eu faço, tá? Tudo que eu faço, elas experimentam. Então, quando eu falo para minha cliente, eu falo com propriedade, porque além de mim, eu tenho mais aí as minhas filhas que fazem também a prova. Aí, vem aqui, ó, raspa tudinho aqui, que é pra gente aproveitar tudo que tem na nossa panelinha, tá? E é sobre isso. Pronto, tá feito 4 sabonetes, rendeu 350 gramas de base e tudo que a gente colocou aqui, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? Vou deixar solidificar. Tá vendo que fez uma espuminha aqui? Eu não costumo borrifar álcool aqui, porque eu acho que isso aqui é artesanal, gente. Então, se a gente quer um perfeito, a gente compra na indústria, como eu sempre falo. Então, isso aqui é o charme do artesanal, eu acho. Sônia, eu não gosto. Vem aqui com álcool, vou borrifar em um só para vocês verem. Ó, a gente vem aqui, ó, esse álcool aqui para mim é um Nipaguard, tá? Mas pode ser o álcool de cereais. Ó, você vem aqui, dá uma borrifada e ele já sai as bolinhas, tá vendo, ó? A diferença desse e esses aqui, ó, tá vendo? Todos estão com bolinhas e esse daqui não. Então, eu vou deixar solidificar e volto aqui para mostrar para vocês tirando da embalagem, que é o mais gostoso, tá bom? Até já! Voltamos aqui pra gente desenformar juntos. E aí, ó, eu falo para vocês sempre que empurra ele por baixo, sempre para não ter o mínimo de contato possível, para não ficar suas digitais, tá? Faz isso aqui, ó. Para ele ficar com esse brilho maravilhoso que tá aqui. Olha que lindo. Olha que brilho. Aí, o que nós vamos fazer? Vou deixar ele, vou tirar todos aqui com vocês. Vou deixar ele descansando aqui. Eu sempre deixo o nosso sabonete descansando aberto, sabe? Numa basezinha aí, de repente com um papelzinho toalha. Só para não cair nada de poeirinha, nem nada disso nele. E deixo ele aqui pelo menos 24 horas, tá? Para ele secar totalmente. E quando ele secar totalmente, eu já tô com as etiquetas prontinhas aqui. Eu volto para colocar as etiquetas junto com vocês, tá bom? Mas olha que brilho lindo, gente. Olha que coisa mais linda esse sabonete. Arrasemos! Arrasemos, gente!
tá? Ficou top demais. Nós arrasamos novamente com essa receitinha aqui, muito legal. Espero que vocês gostem. Então, eu vou deixar ela aqui secando e volto aqui pra gente embalar esse nosso sabonete aqui e mostrar pra vocês que lindo que ficou nossas etiquetas, tá bom? Até já. Voltamos aqui. Eu já fiz a embalagem de 2 e deixei 2 para fazer com vocês. Eu corto meu papel filme em 2 partes. Uma parte quadradinha, sabe? Assim, um tamanho razoável. Mesmo que sobre um pouquinho, a gente pode cortar, tá? Embaixo, se sobrar. E aí eu coloco o papel filme aqui. E vou puxando. Seguro aqui a pontinha, puxo geralmente 2 beiradinhas. Eu puxo essa e depois puxo a outra, sempre tirando o ar da base dele. E aí a gente vai aqui acertando as beiradinhas. Vai pegando aqui, ó, e vai puxando pra gente acertar as beiradinhas aqui. Se sobrar muito embaixo, a gente corta, para não ficar com excesso de papel filme ou qualquer stretch. Eu tenho um stretch aqui, mas eu não gosto muito. Eu me acostumei tanto a fazer isso com papel... Com esse papel aqui, com esse plástico filme, na verdade, não é um papel, é um plástico. Eu acostumei muito fazer isso aqui com ele, que eu prefiro, tá? Então, aí eu embalei um e agora vamos embalar o outro. Que eu deixei a outra parte aqui. Que eu tenho esse rolo grandão aqui, que facilita a minha vida super. Eu gosto bastante, porque ele tem essa partezinha que corta, tá vendo? Ó, essa guilhotinazinha que corta aqui, eu acho que é muito legal. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o outro. Puxa de um lado, puxa do outro, sempre apoiando aqui, ó. E evitando apoiar muito em cima para não ficar com as suas marcas de digitais no sabonete, tá? Isso aí é importante também. Aí, puxa a beiradinha aqui para baixo, puxa outra beiradinha. A embalagem, gente, fica a critério de cada um, né? Cada um tem aí sua forma melhor, aí vai achar uma forma que vai se adaptar melhor para fazer a sua embalagem. Eu indico assim, por exemplo, você não tem esse rolo igual a que eu tenho aqui, sabe? Que com essa guilhotina que facilita a nossa vida, coloca em cima da tampa do seu fogão, por exemplo. Não tem aquela tampa do fogão que é de vidro? Coloca em cima da tampa do fogão, estica o papel filme ali, que ele vai grudar no vidro, fica mais fácil para você cortar, não risca, tá? O vidro do seu fogão, porque você vai cortar bem levezinho também. Então, fica bem mais fácil para você fazer o corte dele, para você fazer a sua embalagem, tá? Essa é uma dica aí que eu dou para vocês, caso vocês não tenham essa facilidade que eu tenho aí, que esse rolo aqui. E aí, nós fizemos aqui a nossa etiqueta. Aqui nós colocamos Bela Vela, sabonete. Espera só um minutinho que o Ale vai dar um foco aqui para vocês verem. Isso. Olha lá. Bela Vela, sabonete de carvão ativado, aqui 100% artesanal e aqui feito à mão, aqui embaixo, tá? E aqui na outra parte, que são os ingredientes e a nossa etiquetinha, a gente coloca tudo que tem, tá? Tudo que a gente utilizou na base e a data de fabricação e a validade, que são 3 meses, tá bom? Então, é assim que a gente faz, assim. Aí, deu pra ver melhor? Peraí, gente, deixa eu só fazer isso aqui, ó. Pronto, deixa eu pôr a mão por trás. Opa, peraí. Aí, pronto. Tá? A gente faz essa etiquetinha aqui com a validade e tudo que foi, né? Que tudo que nós utilizamos no sabonete, a gente coloca nessa etiquetinha aqui, tá bom? Sobre isso. Aí eu achei que o Ale ia parar, sabe por quê, gente? O Zeus tá latindo aqui, né? Mas como a gente é vida real, né? A gente sabe que, vocês sabem que a gente tem o Zeus aqui, que é o nosso mascote. Então, de vez em quando ele vê um gato aqui e fica enlouquecido. Ó, aí a gente passa uma colinha branca. Eu passo colinha branca. Tem gente que faz com cola print, sabe? Aquela colinha de bastão. Eu tenho aqui, mas pra ser bem sincera, não gostei muito, não. Aí, ó, coloca aqui embaixo a sua etiquetinha de validade e tudo que você utilizou. E aqui na parte de cima, você coloca a sua etiqueta com que você... com a sua logo, enfim, tá? O que você quer colocar, suas redes sociais, se você quer colocar suas redes sociais, enfim, tá?
Aí você faz aí da forma que você acha legal. Isso aqui é uma sugestão. Como que a gente faz? A gente usa o Canva, o Ale usa de vez em quando o Canvas e usa também o Corel, tá? Para fazer essas etiquetinhas aqui. E a gente imprime na folhinha sulfite comum, aquela simples que você tem aí na sua casa, e fica lindo assim, tá? Prontinho, esse aqui tá prontinho. Então eu vou só etiquetar aqui, esperar os Zeus acalmar um pouquinho e volto para mostrar todos eles juntinho para vocês, tá bom? Até já. Voltamos aqui com todo mundo vestido para festa, bem lindo. E olha essa nossa etiqueta, que coisa mais linda que ficou, gente. Olha aqui que coisa mais rica que ficou essa etiqueta. E olha como nós estamos chique. Agora mostrando bem de pertinho para vocês. Olha que lindo. Olha como dá um outro foco, né, gente? Tava faltando essa câmera aqui, né? Fala a verdade. Tava faltando super essa câmera aqui para vocês. Eu tô meio que me localizando com ela, mas olha aqui, que muito legal. Dá para vocês verem bem de pertinho, ó, a etiquetinha do fundo, tá? Que a gente fez a etiquetinha do fundo. Eu achei que ficou bem legal, e é bem importante também vocês colocarem essa etiquetinha aqui para o cliente saber o que compõe esse sabonete, o que tem nesse sabonete, porque às vezes a gente fica muito cismada, será que a pessoa vai ter alergia e tal? Então, se a pessoa às vezes tem alergia de algum produto que você está utilizando nesse sabonete, ela vai bater o olhinho aqui nessa etiqueta e vai ver o que compõe a composição desse sabonete, e aí você pode vender com mais segurança, tá? Eu acho que é bem importante isso, tá bom? Quero falar uma outra coisa para vocês. Tem muita gente com dúvida aqui, fora do nosso contexto de sabonete, mas a gente vai falar de vela. Tem muita gente com muita dúvida em quantidade de essência que tem que utilizar em cera, em parafina. Por que a vela tá suando? Por que a vela tá transpirando? Saindo essência, expulsando essência. Eu já falei para vocês a respeito disso em um outro vídeo, tá? Em vários outros vídeos. Aqui, ó, tem uma câmerazinha que eu vou falar com vocês. Não? Não? Não, o Ale não. O Ale não colocou. Eu achei que tinha colocado uma câmerazinha aqui para mim falar com vocês, mas não, tá? Então, tipo assim, ó, que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês querem que eu traga aqui para vocês a respeito de essência, a respeito de quanto vai de essência, qual é a temperatura e tudo mais. Deixa aí para mim saber se é isso que vocês querem mesmo, porque hoje uma pessoa me chamou, falou que estava com dúvida que a parafina dela estava expulsando a essência, tá? Então, se você tem esse mesmo problema e você quer saber como solucionar, como você tem que fazer, você deixa aí nos comentários, fala, Sônia, eu quero que você fale sobre desse vídeo, que você dê essa orientação pra gente. Então deixa aí nos comentários. Se mais de 3 pessoas deixar esse comentário aí, eu vou trazer para vocês, tá? Se menos de 3 pessoas, isso quer dizer que também não é um conteúdo relevante, então eu acabo não trazendo, tá? Então deixa aí nos comentários para mim se você quer saber a respeito disso, tá bom? Quero muito, muito agradecer a todos vocês. O Ale mudou a câmera aqui. Agora, gente, eu tô toda descabelada e o Ale já muda a câmera aqui. Eu preciso me ajeitar. Não é assim, não. Então, eu quero muito saber de vocês, tá? Se vocês querem ou não que eu traga essa dica. Gente, tem uma outra dica que o Ale fez aqui pra gente fazer vela palito. Se você quer ver essa dica de vela palito, a gente tem uma outra dica de vela palito aqui. Se você quiser também, deixa aí nos comentários que a gente vai trazer pra vocês, tá bom? E eu quero muito agradecer você que chegou até aqui. Se não deixou o seu like, deixa o seu like agora, porque valeu super a pena. A gente deixou um monte de dica legal e eu tenho certeza que você vai querer essa dica que eu tô reservando aqui, ó, que tá aqui no meu bolso. Tô com a dica aqui no meu bolso, tá bom? Então, se você quiser saber, já deixa aí nos comentários que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.